Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? O canal Realidade Política, quase que esqueci o nome do canal, né? Sejam bem-vindos. Eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, como nós já prevíamos aqui no canal Realidade Política, o Flávio Dino foi aprovado, ou seja, passou pela sabatina lá no Senado da República no dia de ontem, dia 13 de dezembro, e foi aprovado, ou seja, ele vai ocupar a vaga deixada pela Rosa Weber, né, que acabou se aposentando. Lá na CCJ, gente, ele conseguiu 17 votos, né, favoráveis e 10 contrários, se não me falha a memória. Ou seja, passou, todo mundo achava que lá na CCJ ele não ia conseguir os votos necessários. É importante deixar claro aqui. Vamos imaginar que lá na CCJ ele tivesse perdido, né? A oposição tivesse mais voto do que a situação. Mas mesmo assim, a decisão final seria no plenário, né? O que acabou se referendando depois, né? O ministro Flávio Dino, ele foi aprovado, digamos, teve a sua aprovação, a sua indicação aprovada pelo Senado por 47 votos a 31, né? Sabemos muito bem, como eu já tinha falado em um outro vídeo aqui no canal, bastava uma vitória simples, né? Acima de 41 votos já seria o necessário para ele se tornar ministro da Suprema Corte. Olha, gente, foi a sabatina lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo Davi Alcolumbre, foi bastante tensa, né? A oposição fez questionamentos bastante severos, a situação sempre enaltecendo, digamos assim, a vida, né, do Flávio Dino, né, digamos assim, o seu currículo, né, 12 anos na magistratura, governador, foi deputado federal, é atual senador da República, né, foi eleito em 2022 como senador da República, daí depois foi convidado pelo presidente Lula, assumiu o Ministério, né, da Justiça. Agora a briga vai começar aí, né, o PT e a base do governo estão quase que entrando a tapa para ver quem que vai poder indicar o nome do ministro da Justiça, porque agora o que vai acontecer? O Flávio Dino está retornando à sua profissão original, à sua formação original, né, que é juiz. Antes ele era juiz, né, juiz federal, né, foi ministro do CNJ, Conselho Nacional, ministro não, foi presidente, presidiu, né, o Conselho Nacional de Justiça e agora vai estar na Suprema Corte. Só para você ter uma ideia, nesse ano o presidente Lula já indicou 2 ministros, que foi o Zanin e agora que foi o Flávio Dino. E é importante ressaltar, gente, que durante a votação lá no Senado, né, o Magno Malta pediu a palavra e ali, né, ele deixou seu voto registrado em público que ele ia votar contra o Flávio Dino, porque ele acha que é um comunista. Engraçado, né, gente? Tempos atrás, eu me lembro como se fosse hoje, o Flávio Dino, o Magno Malta era um dos maiores babadores de ovo do ex-presidente Lula. É só você que acompanha a política lá atrás sabe muito bem disso. Eu me lembro como se fosse hoje, né? E agora tá dessa maneira. Agora, gente, é importante ressaltar, né? Não é porque foi indicado pelo presidente Lula a uma vaga do STF que ele vai fazer tudo que o presidente Lula quer. Sabemos muito bem, a partir do momento que você entra na Suprema Corte, que você veste, digamos, a toga, aí, meu filho, não existe questão partidária. Você tem que ser um guardião da Constituição. Eu particularmente, se eu fosse o presidente da República, não sei se eu escolheria o Flávio Dino, né? Eu não estou aqui desmerecendo, né, o seu currículo. Tem outros nomes. Eu não sei se seria ele o meu escolhido, mas só que ele tem, no meu entender, ele vai fazer um bom trabalho na Suprema Corte. Agora, gente, o que deve parar é o ativismo político da Suprema Corte e também, gente, né, que nós devemos deixar claro aqui que não é só a Suprema Corte que é culpada, né, que é culpada por esse ativismo político, né?
toda a votação que acontece no Congresso Nacional. Se a oposição perde, o que eles fazem? Entra com ADI lá, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, lá no STF. Ou seja, o STF é provocado sempre a intervir, né? Perdeu lá no voto, perdeu, gente. Vamos imaginar que estão aprovando uma lei especial lá, né? O governo ganhou, né? Teve lá 30 votos e a oposição teve 20. Ganhou o governo. Não tem por que a oposição correr para o STF chorando, pedindo ajuda. E daí, daqui a pouco, começa o STF tá com esse ativismo. O STF está usurpando as prerrogativas de outros poderes. Poxa, gente, se é os outros poderes que correm lá pedir socorro, o que o STF vai fazer? É a mesma coisa num juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau não fica autuando ninguém, não. É preciso ser provocado para isso, né? Então, esperamos que reine a paz entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Primeiramente, né, que a Suprema Corte dê uma contida, digamos assim, nos ânimos, mas também, né, gente, que o Congresso Nacional pare com essa que tudo, gente, tudo. O Congresso Nacional judicializa tudo. Tudo. Quem perdeu corre para o STF. É curioso, né? Então, Flávio Dino, agora, mais um ministro na Suprema Corte, foi aprovado. É uma votação bastante apertada, mas era mais ou menos o que eu estava esperando, né? 47 votos a 31, e o Paulo Gonet, né, que vai comandar a Procuradoria-Geral da República, recebeu 65 votos, né, favoráveis, e 11 senadores votaram contra. É importante ressaltar, gente, é curioso, né? Pode acusar o Lula de tudo nessa questão da indicação. Vejam só, o Flávio Dino, né, é mais alinhado à esquerda, todo mundo sabe disso, né? Quem conhece o histórico político dele sabe. E, por outro lado, o Lula, que indicou, que é o Gonet, ele é mais alinhado à direita. Você vê, se você parar para analisar aí, o Lula colocou um contraponto nessas duas indicações. E aí, gente, o que você achou do Flávio Dino ter sido aprovado, né, para o STF para ocupar a vaga da ex-ministra Rosa Weber? Será que ele vai fazer um bom trabalho ou será que ele vai militar politicamente dentro do STF, né? Porque hoje todo mundo, gente, conversa todo mundo, se não fosse o STF, o Brasil estaria melhor. O STF é uma cambada de vagabundo. É sempre isso aí, gente. É sempre isso. E daí você tenta explicar para as pessoas, não é o STF que interfere, que intervém. Né, são os políticos que não aceitam a derrota que acontece no Congresso Nacional e correm pedir socorro, né, para os homens da capa preta. Né? Essa que é a grande realidade. Vamos ver se o Congresso Nacional para um pouco com esse tipo de situação, porque é vexatório, gente. É vexatório. Né? Então, se o Congresso Nacional não consegue aceitar o resultado ali dentro, vão levar tudo para a Suprema Corte resolver? Então, existe o ativismo político por parte da Suprema Corte? Em algumas situações há, mas no meu entender, um pouco é que o que fez a Suprema Corte chegar nessa situação foi o próprio mundo político, tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados e quanto o próprio Executivo, porque qualquer coisinha vão pedir socorro lá para os homens da capa preta.